Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui, Thalita, na minha série Thalita sendo Thalita. Você pode compartilhar essa série. Eu estarei sempre ao vivo, todos os dias, aqui pelo Facebook. Não tem horário certo, sempre eu estarei fazendo a série conforme a minha rotina, né? A gente tem, assim, várias atividades a serem executadas. Mas ontem eu tentei baixar a série, né, o vídeo. Eu tentei baixar no meu computador para postar no Facebook ou no YouTube e não consegui. Então, assim, quase todas estão no meu canal do YouTube, que é Thalita Rolim, mas possivelmente por semana somente 3 a 4 vídeos que o Facebook permite. Então, a gente vai estar sempre aqui pelo Face por enquanto. E lá no meu canal do YouTube, sempre eu divulgo vídeos também, outros vídeos, né, outras reflexões. No meu Instagram, sempre eu tô divulgando também. O meu Instagram é eu.thalitarolim, ok? Galera, hoje o tema, ele vai estar relacionado à questão de um princípio, de um valor que eu aprendi desde cedo observando a minha mãe, e que é a honestidade. Parece algo tão simples, mas que hoje a gente percebe tantas dificuldades nas pessoas de serem honestas, de pagarem as suas contas, de terem um controle financeiro, de se organizarem, né? Então, a minha mãe, ela sempre ganhou pouco, como eu falei, né? Desde o início, né? Ela sempre foi empregada doméstica. E em casa a gente sempre teve bastante dificuldades, e é até interessante que eu estava pensando, a mãe nunca procurou a questão de políticas públicas, né? No meu caso, que eu sou assistente social, porque, graças a Deus, além do trabalho dela, que ela tinha, que era o trabalho fixo, ainda assim, às vezes à noite, às vezes durante o final de semana, ela fazia diária. O que é diária? É fazer além daquela casa onde você trabalha, ela fazia a mais em outras casas. Então, às vezes, a gente ia nessas outras casas com ela. O meu irmão sempre foi, né, de trabalhar mais do que eu. Mas eu ia também, né? Eu ajudava. Não posso dizer que eu não contribuía, né, gente? Eu contribuía conforme eu podia ali. Quase morria, mas contribuía. Mas era a nossa realidade, né? A gente cresceu assim. Ou longe da mãe, ficando em casa com a avó ou com os tios e vivenciando aquela infância de estando com outras crianças, ou perto da mãe e trabalhando ali, né? E o que eu quero passar para você hoje é que nós temos que entender qual é o nosso padrão de vida. Então, sempre a minha mãe passou e eu falava, mãe, eu queria tanto tal coisa, eu queria, né? Toda criança, todo adolescente, ele deseja comprar as coisas. E aí a minha mãe falava, Thalita, esse mês não dá, esse mês não pode. E na minha mente, vivia assim, esse mês não dá, esse mês não pode, e no outro também, nunca podia. A minha mãe tinha eu, meu irmão depois, né, veio a minha irmã e mais as duas filhas do meu padrasto. Então, o total aí era de 5 pessoas de criança. E o que acontece quando você percebe 5 crianças? Os custos para sustentar 5 crianças não é fácil. Então, na maioria das vezes a gente ganhava roupa usada de outras pessoas, calçados, até brinquedos, e a gente ficava super feliz porque essa era a nossa realidade. Então, quando a gente cresceu dessa forma, houve em mim um entendimento de qual era então o nosso padrão de vida. Quando eu comecei a trabalhar, eu entendi como gastar o dinheiro. E foi interessante que o meu primeiro trabalho, eu tinha 9 anos e eu trabalhava de babá. E depois disso, eu e meu irmão, a gente começou a vender salgado para uma tia, a mãe de uma tia nossa.
a gente vendia salgado também. Então era interessante porque esse viés assim de vendas, de trabalho, né, de ser guerreiros, isso vem da minha mãe e também da minha família, na verdade, que todos nós somos muito braçais, né? A maioria é trabalho braçal. E aí, o que que aconteceu? Uma vez, eu tinha mais ou menos aí uns 12, 13 anos, e eu fui trabalhar de babá numa casa de um povo muito rico, muito rico. Eu gostava muito de trabalhar lá, porque tinha outras empregadas, foi a primeira vez que eu trabalhei numa casa assim, e eu saí de lá muito frustrada, eu saí de lá humilhada. Por quê? Porque eu era negra, e eu me sentia rejeitada ali naquela casa, nos lugares onde eu ia. O menininho, ele tinha uns 4 anos, ele me batia na hora de dar banho nele, ele humilhava, assim, era bem triste a situação. E eu morava lá na casa, né? Eu lembro de uma situação que era à noite, assim, e eles eram super fitness na época, imagina, né? Não podia comer muito. E eu tava com fome, e aí eu fui lá na cozinha pra pegar alguma coisa pra comer, e aí a mulher apareceu, ela não gostou, sabe, que eu fui lá. Tipo assim, eu morava na casa, eu tinha um quartinho no fundo lá, assim, e aí tá, né? E tudo um aprendizado. Mas eu saí de forma terrível, porque na época, né? Tipo, eu tinha 12, 13 anos, sumiu R$ 40. Eu não conseguia, eu não sei imaginar o que que vale, né? O que que valia R$ 40 lá naquela época. E aí a empregada que trabalhava muitos anos tinha o que limpava lá fora, que é jardineiro, que ficava, motorista, tinha um monte de empregados. Então, como eu era a mais nova, negra, o que que aconteceu? Eles me mandaram embora porque tinha sumido esse dinheiro. Então, aquilo pra mim foi terrível, assim, né? Puro preconceito, né? E na época eu não entendia de direitos, poderia ter denunciado, mas não saí triste, magoada, chorei bastante. É, eu sempre fui muito chorona, já passei assim hoje mesmo preparando, né, aqui eu falei, meu Deus, será que eu vou chorar? Porque é tanta coisa, mas assim, a gente vai, né, lidando com isso, entendendo, né, que como eu passei preconceito e tantas outras mulheres, meninas negras também devem ter passado. E aí o que que eu quero falar pra você? O maior valor que minha mãe me passou foi a honestidade. Eu lembro quando eu trabalhei no Magazine Luiza, eu tinha 17 anos e eu fui lá em Londrina numa capacitação com com a Luísa Helena e, com a idosa que criou o Magazine Luiza. E ela falou assim: ser honesto não é qualidade, ser honesto é dever. Todos devem ser honestos. Nossa, eu me arrepiei. Falei, eita, eu concordo com essa mulher. Porque desde lá, quando eu tinha 17 anos, eu já valorizava isso. Por quê? Porque eu não entendia os jovens lá, eu com a mente de 17 anos, tá, gente? Eu não tô falando com a mente de 35, não. Ou 34, com quase 35. Eu falava assim, jovens, por que que vocês não valorizam o que vocês têm? E aí eu ficava pensando, por que que muitos jovens não têm um padrão de vida baseado no dinheiro que os seus pais têm? Então eu percebia muito isso lá desde quando eu era adolescente. Muitos jovens querendo ser aquilo que não era, querendo ser em que sentido? Financeiro, querendo tênis caro, querendo até a questão de vaidade mesmo, né? Você via assim, muitos jovens indo em salões e fazendo dívidas para que seus pais pagassem. E eu já tinha essa análise como errado para mim, como um comportamento que não compatível. E eu falava, gente, como que pode, né? E aí a minha mãe, ela trabalhava, além de tudo isso de trabalhar de doméstica, ela trabalhava também com a minha tia de vender roupa. E o meu irmão ajudava a vender, pegávamos bicicletas, íamos a Dourados inteiro, né, vendendo roupa. E eu sempre fui muito organizada nessa área financeira, então eu com 12 13 anos ali, eu ajudava minha mãe a anotar, o meu irmão também ajudava a anotar. Então a gente tinha o nome de todas as pessoas que a minha mãe vendia, qual era o prazo, né, que essa pessoa tinha dividido. Então a gente sempre teve um contato muito próximo. Então, como eu nunca exigi da minha mãe aquilo que ela não podia dar?
né? Então eu sempre fui muito grata às roupas usadas que eu ganhava, aos calçados, aos brinquedos e todas essas questões. E aí eu fui crescendo dessa forma, valorizando tudo aquilo que eu tinha. E a minha mãe sempre me ensinava, quando eu ganhava, eu ia lá no meu guarda-roupa com maior alegria e tirava algumas roupas e também doava. E aí, o que eu quero passar para você, né, na live de hoje, no encontro de hoje? Esse parece um princípio tão normal para mim, mas que hoje tá tão difícil de passar para os filhos. Por que está difícil de passar para os filhos? Porque muitos pais, eles falam assim, tudo aquilo que eu sofri, eu quero que o meu filho não sofra. Tudo aquilo que eu passei, eu não quero passar para o meu filho. E acaba as crianças de hoje não tendo noção daquilo que a gente passou. Eu dou exemplo, assim, o meu filhinho, ele ama Danone, né? E aí, teve uma vez assim, mãe, um Danone no mesmo dia, 2, no mês 3, 4. Ô, calma! E aí, sempre eu sou de refletir junto com eles, ó, gente, tem criança que não tem nada. E aí eu conto pra eles que quando, na minha época, quando a minha mãe recebia o salário dela, eram 5 crianças, e aí eu acho que essa experiência que eu lembro até antes, né, da Maiara nascer, e aí a minha mãe comprava ali um baldinho de Danone, dava um para cada um e era o do mês. Então era um negocinho de Danone por mês, não era aquela. E às vezes, quando ela ganhava um dinheirinho a mais aqui, para comer um pão com mortandela, né? E até hoje eu gosto muito de pão com mortandela, porque era algo que eu gostava muito quando criança e eu não podia ter sempre, né? E hoje, assim, se eu pudesse, eu comia todo dia. E hoje a gente não come, não porque não tem o dinheiro ou não tem condições de ir comer pão com mortadela todo dia, é porque você pensa que você vai engordar, que não é bom pra saúde, então aí você não come. Mas antes eu não comia porque não tinha dinheiro. Então quando a gente tinha, era maravilhoso você ir lá comer o pão com a mortandela, né? E aí você fala assim, gente, ali, você fala de uma forma como se fosse você era muito pobre, né? Gente, era real. E aí eu lembro também que eu amava o pão com ovo da minha avó. Na verdade, eu não sei, eu acho que todos os netos gostam, e até hoje, né? Isso é de geração, né? Você quer amar, gostar, que a criança goste de você, faz pão com ovo, né? Então, assim, aí meu avô, ele às vezes chegava, né, naquela multidão de criança, também às vezes trazia um pão e colocava ovo, mas não era sempre, sabe, gente? E o que eu quero dizer? Para refletir que nós precisamos valorizar. E aí, com essa mentalidade que eu vivenciei, que eu vivi, eu pensava assim na minha mente, gente, eu tenho que fazer minha filha valorizar o que ela tem hoje, porque assim, ela é rica, rica, né, num âmbito de desigualdade social daquilo que eu vivi, mas com certeza tem outras crianças hoje que vivem melhor do que ela e outras que vivem pior, então sempre vai ter isso. Mas aí tá, na mente das minhas crianças, elas não sabem, não têm noção do que eu passei, muito menos do que outras crianças passam, porque elas não vivenciam isso. E eu sempre, assim, me preocupo, e aí eu vivia até limitando algumas coisas para os meus filhos. No caso, assim, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero isso. Eu falava, não tem dinheiro. E aí, às vezes, ela via um dinheiro assim, e na verdade o dinheiro é pra pagar a conta, pra fazer outras coisas. Então, você tem que explicar a verdade pra criança. Não falar assim, não tenho dinheiro, e ela vendo o dinheiro e ela não entendendo, né, o porquê daquilo. E aí, eu tive uma contribuição aqui, vamos ver. Eu lembro bem de você, criança, na casa da sua avó, quando eu trabalhava de babá do Carlos Henrique nos fundos. Eu via você uma criança muito inteligente, educada, simpática, parabéns. Parabéns, Thalita, pela mulher que você se tornou, transborda um som e humildade sem hipocrisia. Que Deus continue abençoando sua vida e família e continue te usando através do seu trabalho. Amém, glória a Deus. Gente, então assim, né, dá vontade de chorar, mas eu vou me aguentar. Por quê? Porque não é fácil a gente passar essa mensagem para as crianças de hoje em dia. Eu me preocupo muito como ensinar as crianças a valorizar.
Hoje eu vejo muitos jovens abusando financeiramente dos seus pais, não honrando seus pais. Eu nunca, meu irmão deve estar ouvindo aí, eu nunca fiz uma conta para minha mãe pagar. Então, eu penso assim, a gente tem que honrar financeiramente aquilo, né? Honrar a nossa vida, o nosso padrão de vida, ele tem que estar baseado naquilo que é a nossa realidade. Então, sempre pra mim tudo foi difícil, então eu valorizava. E aí eu falava, cara, qual é o meu desafio? É fazer com que minha filha valorize. Aí eu comecei a limitar, a falar não, além do que podia, mas eu pensei, não, eu preciso ensinar ela e por que não dar a ela melhor, né? Uma condição melhor do que eu tenho. Então, hoje meus filhos falam, mãe, igual hoje, ai mãe, compra lá uma bolacha Mirabel. Gente, eu fui com uma hora alegria comprar, porque na época o meu padrasto sempre trabalhou e minha mãe também. Às vezes meu padrasto ficava desempregado, então sempre minha mãe sempre ali honrando, né? Mas o meu padrasto, ele fazia compra e era aquelas bolachas pica-pau, não sei se vocês lembram, mas assim, era a piorzinha que existia. Mas não que ele comprava porque era o que dava, né? E era poucas ali. E hoje não, gente. As crianças, elas têm outra qualidade de vida, elas têm muito melhor, mas a minha preocupação é esse processo de valorização. Sabendo eu, como assistente social, eu lido com bastante famílias e eu vejo muitos jovens, né, de 30, abaixo de 30, ainda até casados, jovens casados, que sugam dos seus pais. Isso pra mim é muito triste. O que eu pudesse, assim, contribuir, ajudar, né, mais a minha mãe. E eu nunca vi nenhum cobrador, na casa ali da minha mãe, cobrando meu padrasto. O meu padrasto, ele é muito certinho também nas contas dele. Minha mãe é muito certinha. Minha mãe tem uma doença que se chama fibromialgia, que é de nervoso. Então, assim, ela não pode passar nervoso. Então, nessa questão financeira, Deus me livre aí que ela não passa mesmo, né? Porque não pode. E se ela tá devendo ou acha que tá devendo demais, ela já fica preocupada e eu falo, mãe, calma, vai dar tudo certo, sabe? Então hoje, gente, para não alongar mais o vídeo, seria sobre isso, mas eu quero falar mais com você sobre essa questão de valorizar o pai e mãe, né, de ter controle financeiro, de valorizar aquilo que você é, valorizar a sua vida e que os seus filhos também possam ver em nós, ver em você quem você é. Parece que a Salete também colocou. Eu lembro muito bem também da sua mãe, uma mulher guerreira, trabalhadeira, sempre que eu passava por ela, ela sempre ocupada, na correria, trabalhando, eu só tinha tempo para dar um oi. Mas é isso mesmo, então, como eu disse nos outros vídeos, eu não tinha esse contato com a minha mãe, né, porque minha mãe sempre trabalhando, né, tanto que alguns vizinhos reclamavam, porque minha mãe acordava de madrugada, e ainda hoje ela faz isso, ela acorda de madrugada para lavar roupa, ela tem, né, essa vida ativa, e como ela tem essa doença aí, ela precisa estar ativa para ficar bem. Ela fala assim que o trabalho ocupa a mente, o trabalho faz com que ela fique bem, né, então ela gosta mesmo, né, parece mentira, mas ela gosta de trabalhar, porque ela fala, o que me incomoda, igual nessa pandemia mesmo, mãe, não vai, né, não vai, fica em casa. Ela ficou doente uns dias, não, filha, ficar em casa aí que eu fico louca, né, tem que trabalhar. Gente, o vídeo de hoje era sobre honestidade, né, um princípio que precisa ser resgatado, um valor que precisa ser resgatado. Tá bom? O que meu irmão tá dando risada aí, gente? Ele vai estar na próxima live aí. Ele disse que tem vergonha, mas vai estar. Tá bom, gente? Deus abençoe. Eu vou estar falando mais pra vocês, porque quem eu sou hoje... Por que você tá falando tanto da tua infância? Por que você tá falando tanto do seu passado? Porque quem eu sou hoje é tudo minha história, né? Vou ser vereadora, minha professora Marcel, que Deus te abençoe, né, a sua jornada. Fui professora do Marcel lá na Unigran, então eu vou estar contando aqui pra vocês algumas fases da minha vida, mas agora eu tô na infância ainda, tá, gente? Eu tô no 6º
vídeo. Eu tô ainda na infância, mas aí eu misturo a infância, eu já misturo um pouco eu sendo mãe agora, né, em algumas coisas, e devagarzinho você vai me conhecendo, e eu tenho certeza que através dessa série você não vai ser mais o mesmo. Muita coisa que eu vou dizer aqui vai ampliar a sua mente, a sua consciência, a sua forma de ver o mundo, e você vai brilhar, né? Por isso que eu falo, cola em mim que você brilha. Você vai brilhar, você vai viver a sua melhor versão. Não deixe que nada te oprime, não deixe que nada te engane, não deixe que as mentiras te façam paralisar. Beleza, gente? Obrigado. Compartilha esse vídeo, tá bom? Vou ser vereador, minha professora. Isso, Marcel. Até mais, gente. Deus abençoe. Compartilha esse vídeo aí.